Deus abençoe muito você, mais uma devocional, mais um dia na presença do Senhor. E hoje nós vamos terminar o Sermão do Monte. Hoje nós vamos estudar, vamos meditar em Mateus capítulo 7. Você percebeu que esses textos, capítulos 5, 6 e 7, são muito profundos. Quantos ensinamentos poderosos tem para a nossa vida. Por isso que eu falo para você sobre a importância de você meditar. Meditar, não somente ler, tá? Mas meditar, estudar, ir fundo, confrontar a sua vida. O que eu não estou fazendo? O que eu preciso fazer? Isso é o mais importante, tá? No capítulo 7, Jesus ele continua falando sobre as questões do dia a dia, e aqui ele fala sobre o julgamento. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Ele fala uma coisa aqui muito importante, muito importante. Nós temos a capacidade muito grande de olhar os defeitos dos outros, de olharmos os equívocos das pessoas, as coisas erradas que as pessoas fazem. E muitas vezes, quando nós deparamos com os nossos erros, nós dizemos o quê? É que eu sou imperfeito, eu sou falho, eu ainda estou num processo, ninguém é perfeito nesse mundo. Ou seja, para mim, eu quero misericórdia, para o outro, eu quero condenação. Para mim, eu quero perdão, para o outro, eu quero o peso de Deus sobre a vida dele. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Então, Jesus está dizendo aqui, cuidado, porque com o peso que você julgar, você será julgado. E ele vai mais fundo ainda, no versículo 3, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga ou da trave, num pedaço de pau que está no seu próprio olho? Às vezes a gente olha o cisco no olho do outro e tem aquela questão, né? Você olha para as coisas erradas que as pessoas fazem e o que nós precisamos entender? O julgamento que nós precisamos fazer é dizer o seguinte: isso está errado, eu não vou fazer. Isso não está certo. Não é ser conivente com o pecado e nem passar a mão, não é isso não. Mas é parar de ficar reparando na vida dos outros. Parar de ficar apontando para os outros. Uma das coisas assim mais comuns que existem é aquela roda de pessoas, e muitas vezes cristãos, que ficam falando mal dos outros. Ah, os outros erraram. Erraram, claro que erraram. Mas quem não erra? Você pode não errar na mesma proporção que ele errou, mas você erra em outras áreas. Quem não erra? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado, termos mais misericórdia, sabe? Termos mais tolerância. Eu acho muito legal aquela parte lá de Sócrates, quando alguém chegou para ele falando, eu tenho uma coisa para falar sobre fulano. Aí ele falou assim, você já passou pelas peneiras? Eu falei, que peneiras? A primeira coisa, é verdade isso que você vai me dizer? Eu falei assim, me contaram, mas eu não tenho certeza se é verdade. Pronto, já parou na primeira peneira. A segunda peneira, o que você vai me falar é para ajudar a pessoa? Definitivamente não. E a terceira peneira, vai me edificar? Vai fazer com que eu tire alguma coisa de bom disso para a minha vida? Não. Aí Sócrates disse, então eu não quero ouvir. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer, sabe? Não ser conivente e parar de ficar julgando as pessoas. O versículo 6 é muito interessante, sobre pessoas que não querem nada com nada.
pessoas que não levam Deus a sério, pessoas que você fica insistindo demais. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Olha essa linguagem profunda. Atirem pérolas, ou seja, o que é precioso você atira para os porcos. Caso contrário, eles as pisarão. E aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Toma cuidado, sabe? Peça sabedoria para Deus, porque às vezes você fica falando demais para uma pessoa que está zombando de você. Até onde eu devo insistir? É a sabedoria que eu preciso ter de Deus, porque tem pessoas que não querem nada com nada. Você fica implorando para as pessoas virem para a igreja, e quem precisa de Deus é ela, não é Deus que precisa dela. Então você passa até uma mensagem tipo assim, a igreja precisa de você. Não. Deus sem você continuará sendo Deus, e você sem Deus não é nada. Então tome cuidado, peça sabedoria para Deus até onde você está perseverando e insistindo, até onde você está teimando e jogando pérolas aos porcos e coisas santas e sagradas aos cães. Tome cuidado, viu? Tome cuidado em não ficar insistindo demais com as pessoas. Sabe o que você pode fazer? Ao invés de falar muito de Deus para as pessoas, comece a falar mais das pessoas para Deus. Comece a orar para elas. Seu marido é frio, apático, a sua esposa é fria, apática em relação a Deus, seus filhos, seus pais. Tem hora que não tem como ficar insistindo. Você vai acabar sendo um chato. Você vai acabar sendo uma pessoa mal vista no sentido de ser aquela pessoa pedante. Então comece a jejuar mais por ele. Comece a orar mais por ele, por ela. Fala, Deus, toma conta. Mas cuidado para não ficar jogando pérolas aos porcos, tá? É isso que Jesus está dizendo aqui. Nós precisamos de sabedoria para saber o limite, até onde ir e como ir. A persistência na oração, eu acho esse texto maravilhoso. Você grife esse texto. Versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Olha que profundo isto. Jesus está dizendo assim para mim e para você, ore mais, persista. Às vezes nós temos pouco porque não pedimos. Insista. Ele faz uma analogia aqui tremenda. Qual de vocês, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Nunca, nós não temos coragem de fazer isso. Imagina seu filho chegar para você, pai, eu estou com fome. Mãe, eu estou com fome. Ao invés de dar um pão, você dá uma pedra. Isso é loucura. Ou qual de vocês, o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Loucura. Nós não nos vemos fazendo isto. Aí Jesus tira a conclusão. Se vocês, apesar de serem maus, e somos maus, somos egoístas, somos pessoas difíceis, somos pessoas duras, apesar de serem maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha só que coisa linda que Jesus diz aqui, para eu entender a sabedoria de Cristo. Eu que sou mau, eu sei dar boas coisas para os meus filhos, quanto mais Deus, que é puro amor, vai dar as coisas boas para mim que preciso. Se eu pedir um pão, ele não vai me dar uma pedra. Se eu pedir um peixe, ele não vai me dar uma cobra. Como eu não faço isso para os meus filhos, mas eu sou mau. E Deus é bom, então peça, ore, busque, bata, insista, não desanime. E aqui no versículo 12, eu chamo isso aqui de uma lei maior. Isso aqui
Queridos, o Evangelho ele é tão profundo e na sua simplicidade ele é tão profundo. Na sua simplicidade. Versículo 12, grifa esse versículo. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. A lei, os livros de Moisés. Os profetas, todo o Antigo Testamento, fora a lei. Ou seja, é a palavra de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: você vai cumprir tudo o que Deus quer de você, se você fizer para os outros o que você deseja que façam para você. Já parou para pensar nisso? Você deseja que as pessoas roubem de você? Então não roube delas. Você deseja que as pessoas falam ou falem mal de você por trás? Então não fale mal delas por trás. Você deseja ser enganado? Então não engane. Você deseja ser passado para trás? Então não passe as pessoas para trás. Você deseja que o teu cônjuge adultere e te traia? Então não adultere e não traia. Você deseja que gritem com você e que te tratem sem respeito? Então não grite com os outros e não trate os outros sem respeito. É isso que Jesus está dizendo. Muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. O Evangelho é maravilhoso. A didática de Cristo é maravilhosa. Nós devemos colocar em prática. Porque a Bíblia não é complicada, não. Nós somos complicados. Nós complicamos a nossa vida. Mas quando nós vamos para a Bíblia para entendê-la, nós vemos simplicidade. E quando nós começamos a praticá-la, simplificamos a nossa vida. Então faça aos outros o que você deseja que eles façam a você. Versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Não está dizendo aqui que é um terreno esburacado, difícil, complicado. Não está dizendo isso, não. Está dizendo que a porta é estreita, por quê? Porque é muito mais fácil seguir a multidão. É muito mais fácil dar vazão aos nossos desejos. É muito mais fácil você ir com a maioria. Mas para seguir Cristo tem que ter coragem. Por isso que Josué, Deus fala para ele: seja forte e corajoso. A porta é estreita, mas tem vida no final dela. A porta é larga, mas tem morte no final dela. O caminho é estreito, mas tem vida no final dele. O caminho é largo, mas tem um inferno no final dele. O que Jesus está dizendo aqui? Precisamos ter decisão e junto com essa decisão precisamos ter renúncia e principalmente tomar cuidado com a maioria. Se você acha um peixe fora d'água nesse mundo, provavelmente você está no lugar certo. Estreito é o caminho, apertado é o caminho, estreita é a porta que leva à salvação. Persevere, vale a pena, vale a pena. A árvore e seus frutos. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos pastores. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Muitos só querem o seu dinheiro. Essa que é a verdade. A comercialização da fé. Esta que é a verdade. Agora diz aqui no versículo 16. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Ponto. Não é pelo que a pessoa fala. É pelo que a pessoa vive. E você vai perceber a consistência através dos anos.
A consistência através do tempo. O que a pessoa deixa na sua família, o que a pessoa deixa na sua cidade, o que a pessoa deixa na sua igreja, a maneira como ela é, os frutos que ela representa. Se uma pessoa ensina sobre amor e mete o pau em todo mundo e fala mal de todo mundo, que autoridade essa pessoa tem para ensinar alguma coisa? Palavrão. Que autoridade essa pessoa tem de ensinar alguma coisa? Pessoas imaturas, pessoas rixosas, estão aí na frente das igrejas, ensinando coisas. Olha para a vida. Olha para a vida. Olha para os frutos que ela apresenta. Por isso que Jesus disse, vocês os reconhecerão pelos frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Versículo 20, grifa esse texto. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. A pessoa é honesta, não é quando ela diz que é honesta, é quando ela mostra honestidade. Quando ela paga suas contas, quando ela não deve para ninguém. Quando ela tem compromisso e assume o compromisso. Eu fico percebendo quantas pessoas que devem para todo mundo aí e continuam comprando. Isso é roubo, isso é lesar. Cuidado, cuidado. Mostra com atitudes, luz, para que as pessoas vejam as suas obras e glorifiquem o Pai. Cuidado, viu? Cuidado com pastores soberbos, que acham que sabem tudo. Legalistas, que só põem peso sobre a igreja. Você vai conhecer a árvore pelos frutos. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Que é muito fácil dizer Senhor, Senhor. Mas você praticar o que Deus quer, isso sim vai definir o seu caráter. Eu quero que você preste muita atenção. Muitos me dirão naquele dia, lá no juízo final, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Pastores que profetizaram. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Pastores, pessoas, líderes. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que define uma pessoa de Deus não é ela fazer milagres, não é ela pregar bem, não é ela orar bonito. O que define uma pessoa de Deus é a vida dela, na casa dela, no trabalho, na sociedade, no dia a dia, na igreja. É o caráter. Deus usou até uma mula, a mula de Balaão, para profetizar para ele ali. Então Deus usa pessoas para fazer a obra dele. De qualquer forma, ele usa pessoas. Mas muitas dessas pessoas que são usadas não vão para os céus. Por quê? Porque não têm compromisso de vida com Deus. Fazem coisas ocultas, adulteram, roubam, agem de má fé. Então, é pelos frutos que nós vamos conhecer as pessoas, tá? Toma cuidado. E aqui ele vai terminar o sermão da montanha falando aqui, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Não é só ouvir, é praticar. Será como um homem que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que ouviu e põe em prática. Não é só o conhecimento cognitivo e intelectual, mas experimental.
É como aquele que construiu a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Vieram os ventos, vieram as tempestades, mas ela tinha alicerce. E ela ficou firme. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, está dizendo que ouve, tá? Que não é ignorante não, mas definitivamente, decisivamente, não pratica. É como uma pessoa insensata que construiu sua casa na areia. Bonita, linda, maravilhosa. É o que as pessoas hoje olham e veem. Olha que vida, olha que pessoa, olha que homem, olha que mulher, olha que família, olha que isso, olha que aquilo outro. E lá na Palestina tinha muito disso. Havia um tempo de seca e os leitos dos rios ficavam secos. E as pessoas construíam suas casas nesses leitos, mas só que estava seco, havia areia. Aí vinham as chuvas, as tempestades, a época da água, e ela construía a casa no leito do rio, ou seja, grande era a sua destruição, acabava tudo. No juízo final, muitas pessoas não vão aguentar porque não tem alicerce, porque não construíram a rocha que é Cristo. Estão vivendo de aparência. Vêm na igreja por aparência. Mostram para os outros por aparência. Por isso que Jesus diz, o importante é o que o teu pai em secreto sabe que você é em secreto. Cuide do teu caráter, que Deus vai cuidar da tua reputação. Vigie o teu caráter. Esta é a conclusão do Sermão do Monte, onde Jesus diz, tudo isso que eu falei para vocês, se vocês não praticarem, é insensatez, porque é construir a casa sobre a areia. Pode até durar um tempo, mas não vai persistir. No juízo final, tudo vai acabar. Construa a sua casa sobre a rocha. Hoje é o tempo de pedir perdão, hoje é o tempo de se voltar para Deus, hoje é o tempo de consertar a sua vida. Pense nisto. Quando você estiver meditando no texto, confronte a sua vida com Deus e fala, Deus, eu preciso mudar. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. O maior sermão pregado pelo maior pregador de todos os tempos. O Sermão da Montanha. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra. Ela nos confronta, ela nos mostra o caminho, ela nos exorta. Isso é prova do teu amor por nós. Dê-nos humildade para sempre, ó Pai, estarmos revendo nossos conceitos, nossos valores e sempre nos voltando para Ti. Eu peço que a bênção do Senhor esteja conosco agora, que o poder do Senhor esteja conosco agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Deus guarde você a cada dia. Persista, persevere. E amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente juntos para mais uma devocional. Deus abençoe muito você e até amanhã, se Deus quiser.